Dependendo do seu objetivo, existem livros e traduções da Bíblia que são mais importantes do que outros para o que estiver buscando. Também existem algumas formas de deixar a leitura mais fácil e constante. Seja muito bem-vindo! Esta que vos fala é a Carol. Já deixe seu like se estiver gostando. Vou te mostrar como é importante você criar metas e objetivos ao ler a palavra, que vão te ajudar a escolher a tradução e priorizar algumas partes. Quem sabe até manter firme na leitura diariamente. Então fica de olho aberto para não perder o conteúdo e as dicas que vão te ajudar nessa nova jornada com novas emoções. Sem mais delongas, bora pro assunto. Não existe forma certa nem tradução 100% exata da Bíblia, que nem assistir filme em inglês legendado em português. A forma certa é a que você vai criar. Para lermos um compilado com tantos livros, o nosso cérebro precisa de muita força de vontade, ainda mais quando os livros estão numa linguagem muito mais complicada. Agora, quando criamos metas e objetivos, somos motivados a continuar insistindo e chegamos a resultados mais rápidos. Ainda mais quando a nossa mentalidade é positiva e saudável. A sua mentalidade pode aumentar ou diminuir a sua força de vontade, que é o que te move a ter mais autocontrole que evita distrações. Por causa disso, afirmações positivas e medidas rápidas contra pensamentos negativos são tão importantes na caminhada. Enquanto metas e objetivos te ajudam no foco, a força de vontade te dá mais energia e dedicação, criando uma constância mais forte. Mesmo que você não goste do que tem que fazer, se colocar uma mentalidade positiva na sua mente sobre aquilo e se manter no presente, te aumenta muito a sua disposição para realizar mais rápido aquilo que você está adiando há dias. Para te ajudar a encontrar o que mais se encaixa a você, eu vou comentar aqui sobre algumas mais comuns entre católicas, evangélicas e de estudo. O foco da tradução vai depender muito do objetivo do tradutor. Alguns focam mais em passar o sentido do texto, sem se apegar muito às palavras originais, enquanto outros tentam manter ao máximo cada termo que foi utilizado nas escrituras. Quanto mais fiel, mais literal, e quanto mais sentido fizer para entender a mensagem, é chamado de equivalência dinâmica. A literalidade é usada para precisão de detalhes do idioma original, já que consideramos a palavra uma inspiração do Espírito Santo. Por isso, a finalidade é manter o texto íntegro, autêntico e sem máculas. Só que para entender algumas expressões, temos que levar em consideração a cultura, o contexto histórico e os costumes da época e região, o que acaba ficando difícil de interpretar para nós que não entendemos muito do assunto. Já as de equivalência dinâmica, elas buscam passar o que o texto quer dizer de acordo com a nossa cultura. Como as traduções também foram feitas em épocas diferentes, as edições mais recentes geralmente mantêm uma linguagem mais contemporânea e atualizada para os dias de hoje. Começando com as católicas, são 3 traduções, sendo a mais literal a Ave Maria. Dependendo da edição, a linguagem dela também pode variar bastante. Em seguida vem a de Jerusalém, que é um pouco mais equivalente dinâmica com linguagem acadêmica e formal. E a mais recente, mais equivalente dinâmica, é a Bíblia Sagrada do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, com a linguagem mais acessível e contemporânea das 3. Agora, das evangélicas, eu vou passar da mais literal até a menos literal. Em primeiro lugar, vem a Almeida Corrigida Fiel, que tenta manter o texto original ao máximo. Em segundo lugar, a Almeida Revista Corrigida, que tem algumas atualizações do que é anterior de linguística. Em terceiro lugar, vem a Almeida Revista Atualizada, que tenta manter o equilíbrio entre as duas linguagens. Em quarto, vem a Nova Revista Atualizada, parecida com a anterior, mas mais compreensível. Em quinto lugar, vem a Nova Versão Internacional, que transmite o significado geral de forma clara e adapta algumas expressões. Em sexto, vem a Almeida do século XXI, que mantém a base sólida, mas com linguagem mais atual. Em sétimo, a Bíblia Viva, com texto dinâmico e interpretativo que busca o significado geral. Em oitavo lugar, vem a Nova Versão Transformadora, com seu texto dinâmico e interpretativo com linguagem inclusiva. Em nono, vem a nova tradução da linguagem de hoje, que adapta expressões e estruturas para o tempo atual. E por último, a Mensagem, que foca no entendimento e aplicação prática. Eu sugiro usar traduções diferentes para os estudos e comparando com as abordagens diferentes.
Se você não liga tanto para os detalhes e quer mais a mensagem geral, eu recomendo as de linguagem mais fácil e contemporânea. Agora, se você quer o mais literal possível, é melhor aprender a linguagem original, sendo elas aramaico, hebraico e grego antigo. Para ver qual que você mais se adapta, é bom baixar online algumas e ir testando para ver qual que você mais gosta. Tem vários na Play Store, tem até traduções em inglês com texto original. E as bíblias de estudo, elas são basicamente uma edição com anotação de alguém que pode conter imagens e outras informações. Tem uma infinidade de bíblias de estudo, elas podem focar em nichos como, por exemplo, a da mulher, a do adolescente, a do homem de fé, edição pastoral, arqueológica e devocional. Tem 3 objetivos gerais, que são o espiritual, intelectual e ou prático. O objetivo espiritual é mais reflexivo e procura um crescimento espiritual e conexão com Deus. Os objetivos específicos que consegui pensar que são espirituais, eles são devocional, doutrinário, exortação, louvor, profético, escatológico e filosófico. O intelectual é mais crítico e procura aprender e estudar algum assunto, sendo os objetivos específicos intelectuais, histórico, doutrinário, teológico, profético, escatológico e filosófico. Por fim, o prático, que tem uma leitura mais seletiva. Ele procura práticas e orientações. E os objetivos específicos práticos são direcionamento e doutrinário. Existem muitos objetivos específicos e você pode ter mais de um objetivo também. Como a gente está falando sobre leitura bíblica, é importante lembrar que ela inteira é espiritual e que todo o seu conteúdo tem um alto valor. Mas dependendo do que você quer e busca no momento, acabamos priorizando alguns livros do que outros. Quanto mais você briga com o tempo, mais você perde para ele. Então, quando for criar metas, crie metas baixas e vai aumentando aos poucos. Não adianta querer ler a Bíblia inteira em meio ano e não conseguir fazer isso. Você vai acabar se frustrando e criando mais problemas. Então começa da onde estiver confortável. Se for um versículo por dia, lê um versículo por dia. Se for 3, lê 3. Eu indico 3 por dia e de 3 a 4 vezes por semana, sem contar a ida no culto ou missa. Isso para os que estão começando. Porém, é bom você saber o seu próprio ritmo. Sempre que se pegar dizendo coisas como "eu não consigo ler a Bíblia por muito tempo", "não consigo entender", "é grande demais", "não tô vendo o resultado", ou até mesmo "que preguiça", é importante que ignore esses pensamentos e interrompa com algo que te desperte. Olha até um tapa na cara. Daí você diz "eu vou ler e vai ser agora". Também é bom você se lembrar do porquê e só começa. Quando estiver perdendo o foco, leia quantas vezes forem necessárias. Se você gosta de ler mais de um livro ao mesmo tempo, é bom marcar horários diferentes para cada um. Separando a Bíblia em 7 partes sem contar a principal, você consegue se localizar melhor. Ela começa com o Pentateuco ou Torá, que conta sobre a origem, as leis de Deus e histórias tanto de Moisés quanto dos patriarcas. As narrativas históricas, que contam a história do povo de Israel e algumas histórias separadas. Os livros sapienciais, que são os de sabedoria. Os proféticos, que são profecias diversas e algumas histórias. Os evangelhos, que tem os sinóticos, que são semelhantes entre si, e o de João, que é diferenciado. As epístolas de Paulo, que são cartas escritas para comunidades cristãs específicas. E as epístolas gerais, que são cartas para a Igreja de Jesus. A ordem de leitura e escolha dos livros eu deixo com vocês. Pode começar da onde quiser. Só vou te lembrar de ler o livro inteiro, do começo ao fim, e que alguns têm continuações. É bom marcar a ordem de leitura que está fazendo, ou quais leu para não se perder. Você que gosta de abrir aleatoriamente a Bíblia, eu sugiro abrir só alguns livros, como os sapienciais e as parábolas de Jesus. Você pode pesquisar versículos separadamente. Exemplo, versículos sobre liderança. Vai aparecer certinho os versículos e até onde que estão. Quer ler em grupo? É ótimo para trocar ideias e pontos de vista. Mas eu recomendo você
Separar um tempo para ler sozinho também. Senão você fica muito dependente das pessoas para ler. E também para deixar Deus falar com você. Dependa só de Deus que tudo vai dar certo. Agora, se você fica com sono ao ler a palavra, é para você perguntar para alguém que já superou isso. Ou pergunta para Deus. Porque isso ainda não me ocorreu, mas eu ficava assim assistindo missa. E aí, concorda comigo ou falei besteira? Me conta o que achou nos comentários e me segue se gosta de renovação mental e cristianismo. Isso é tudo, pessoal.